Fala galera, meu nome é Wesley. E bom, no vídeo de hoje, né, conforme o título do vídeo, vim contar para vocês um pouco da minha experiência depois de ter criado um sistema, né? Eu venho trabalhando nele já tem pouco mais de um ano. E se você gosta desse tipo de conteúdo, tá pensando em fazer um sistema, né? Já fica no vídeo, deixa aquele like, que é para fortalecer o canal e vamos nessa. Bom, para contextualizar, né, esse sistema que eu venho criando, esse SaaS, ele surgiu da ideia de um amigo meu. Ele é um software para advogados, é um sistema para controle de processos, controle de prazos. E um amigo meu, ele é advogado, ele usava um sistema, ele estava bastante chateado, né? Não estava gostando muito do sistema dele. Então, ele sabendo que eu era programador, ele veio com a ideia, né? Da gente começar a desenvolver um sistema, ele me passou umas ideias, né? E com isso eu achei que seria uma boa. Mesmo que não desse certo, seria uma boa experiência ter um sisteminha no ar. Ajuda também, de repente, para uma entrevista. Aí eu topei. Foi daí que surgiu a ideia de começar um ERP ali. E ele seria o meu primeiro cliente depois que tivesse tudo certo. De início, ele foi me explicando como seria, né? Qual era o principal problema dele, porque o que acontecia? O sistema que ele usava, que ele ainda usa, né, às vezes, é um sistema muito antigo. Tinha cara de sistema velho, já não era mais tão otimizado, faltava bastante recurso. E claro que existem muitos sistemas mais modernos, né, que já supriam isso, mas acabou que esse meu amigo ele não tinha tudo que ele queria numa ferramenta só. Ele tinha que ficar usando diversas ferramentas e a principal era muito antiga. Então, com base nisso, ele foi me passando, né, o que ele gostaria, o que era legal, o que dava para manter. E aí eu fui montar esse sistema, né, do jeito que ele foi dando as ideias. Depois de anotar tudo, né, eu comecei a fazer umas pesquisas para ver se realmente valia a pena, porque querendo ou não adianta eu simplesmente trabalhar numa coisa que talvez não valha a pena, talvez já tenha. Comecei uma pesquisa por cima sobre softwares de gerenciamento de processos, né, softwares para advocacia. E eu, por não conhecer muito da área, né, fui com base no Google mesmo e pelo meu amigo. E aí eu vi que já existiam muitos recursos, só que um dos problemas, né, que o meu próprio amigo comentou era a questão do preço, que muitas vezes é muito caro esse tipo de sistema. Eles também limitam, né, a quantidade de processos que a pessoa pode ter. E esse meu amigo era uma família de advogados, né, tinha muito processo, daí acabava que não compensava tanto para eles. Então eu pensei em fazer um sistema que fosse um sistema moderno e que não fosse tão caro, né? Um sistema mais acessível. Esse seria o meu principal diferencial, né? O preço, mas eu sei que isso não era nenhuma garantia de sucesso, mas foi o suficiente para eu conseguir, para eu ter a coragem de iniciar. Durante as noites, né? Depois do trabalho, eu comecei a trabalhar nesse projeto, fiquei 100% focado, claro, mas sempre que eu tinha um tempinho eu fazia alguma coisa. E foi aí que ele começou a realmente nascer, né? O nome do sistema é LexFull, caso vocês queiram pesquisar depois, mas eu vou mostrar aqui no vídeo também. Bom, acho que já dá até para mostrar, parando para pensar. Deixa eu já acessar aqui. E bom, galera, esse aqui é o sistema, né, que eu fiz, LexFull, um sistema para gestão jurídica geral, né, para escritórios. Muito bom para advogado solo. Se tiver algum advogado solo aí assistindo, talvez esse vídeo seja para você também, não é mesmo? É, e como eu falei, o principal diferencial no caso foi a mensalidade. Eu pensei num sistema barato. Esse meu amigo que usa, ele paga mais caro, porque ele meio que subsidia o projeto enquanto não é alavancado, né? Enquanto eu não tenho mais clientes. Mas nada muito caro também, é só a gente meio que racha o valor para manter tudo em pé, questão de servidor, domínio, esse tipo de coisa. Que aí já não tenho tanto prejuízo. E bom, eu acredito que a principal curiosidade de vocês seja saber, né, se realmente deu certo. Depois desse um ano, será que eu consegui faturar bem e tal? E assim, para ser honesto com vocês, esse meu amigo é o meu único cliente. Embora o sistema já esteja pronto, né, há muito tempo, eu-
Ele já está aí há coisa de um pouco mais de um ano, acho que eu até já comentei. Eu não soube como vender, porque esse é o principal, é a principal problema depois que você faz um sistema, né? Pensando em comercializar. Não é fácil você divulgar. Você tem concorrência, querendo ou não, e nesse nicho, tipo, os advogados, dificilmente eles vão querer trocar do sistema deles para um sistema novo. Tem que valer muito a pena e eu não soube como realmente vender o meu peixe, pelo menos ainda. Então esse vídeo também serve até para de repente dar uma divulgada, né? Mas esse foi o grande problema. Então vou mostrar aqui um pouco para vocês, né, do sistema em si. E a propósito, esse sistema não é um desses micro SaaS, né, criados com IA. Ele foi eu que fiz realmente, o back-end em Java, o front é Angular. Fiquei por dentro de tudo, eu que hospedei, né, tudo mais. Então é legal também que mesmo que não tenha alavancado por enquanto, eu posso usar ele no meu currículo, serve como um bom portfólio, né? Um sistema que está no ar, um RP, bem legal. Então vamos lá. Mostrando aqui um pouquinho do meu sistema, né? Eu tenho até aqui a tela que mostra as funcionalidades. No caso, eu tenho ali o cadastro dos processos, né? Eu consigo. Você coloca o número do processo, ele já faz uma busca ali nos tribunais. Só que eu só não tenho aquela coisa de tipo, colocar o AB e puxar todos os processos de uma vez. Isso é um recurso que eu não tenho, porque depende muito de scrapping, e fazer scrapping em todos os tribunais é muito complexo. E se eles mudam alguma coisa, aí para de funcionar. Então o ideal seria, de repente, eu pagar por alguma API que já faz isso, né, para eu não ter esse trabalho. Só que esse tipo de API custa caro e como eu ainda não tenho clientes, não vale a pena. Então, por enquanto, né, eu tenho esse cadastro semi-inteligente, onde o cara só coloca o número do processo e eu busco as informações relacionadas a esse processo. Aí eu também peguei, né, fiz um drive ali para os arquivos, né, você pode atrelar os documentos relacionados ao processo no processo, tem gestão de clientes para o advogado, a integração com o DJEN, né, o que acontece? Os advogados, eles recebem as intimações para os processos deles, né? E isso é uma coisa que é todo dia. E aí, recentemente surgiu, né, esse sistema de integração do DJN e já está disponibilizado no sistema. Daí eu tenho uma calculadora de prazos, né, que foi um dos requisitos que meu amigo pediu, que ele usava o... Era Legal Cloud, se eu não me engano, que ele usava, uma coisa assim. E aí eu adicionei isso no meu sistema, todo feito à mão, não tinha uma API para isso. Então acabou que eu mesmo tive que fazer essa alimentação no meu banco. Mas que deu muito certo, né? Ele gosta bastante disso e eu consigo ter um controle melhor, né? Só que tem aquela coisa, só nos tribunais que eu preencho. Por enquanto tá mais para São Paulo, né? E os superiores. Enfim, também tem a questão da agenda, né? Que é muito utilizado. Tem quadro de tarefas. Eu vou mostrar aqui para vocês, aproveitando, né? Que tem a telazinha de login, que eu tenho o meu login de testes. E o legal é que é um sistema, fiz ele pensando em ser multiusuário, vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho esses usuários de teste, posso criar um novo usuário, posso editar, mas no geral é isso, né? Um sistema multiusuário sem, como diz, sistema multiusuário sem limitações, né? Você pode ter quantos usuários você quiser, se for um escritório aí com 5 pessoas. Aí aqui é como se fosse meu primeiro acesso, ele tá dizendo aqui, ó. É que tem os tutoriais, aí eu deixo sempre esse alertinha a primeira vez que loga naquele usuário. É que eu criei esse usuário recentemente e não usei desde então. Mas tá aqui, essa é a home, né, básica ali, o primeiro acesso. Já tem 2 processinhos aqui que eu tinha criado. Eu também fiz uma integração com o IA, mas é uma IA gratuita, que tem um plano gratuito lá, um limite, é bem simplesinho, eu uso bem pouco IA no sistema. Ele é mais para dar uma resumida no que está acontecendo no quadro ali da agenda do advogado, né? Bem interessante, mas nada muito complexo. É muito pouco usado o IA no sistema. E no geral a gente tem aqui essas funcionalidades aqui na lateral, ó. Tem o módulo financeiro, processos,
a parte das intimações, jurisprudências. Então, assim, é um sistema que eu me dediquei, né? Passei um bom tempo aí fazendo, né? Nesse um ano, teve um escopo inicial, foram surgindo as features, né? Que são as melhorias, novas funcionalidades. Fui lapidando, aí esse meu amigo, ele vai testando, né? Vai usando, e com isso vou suprindo todos os erros, né? Hoje o sistema já está bem estável, está funcionando legal. Mas é claro que eu imagino que se um dia aumentar, né, a base de clientes usando, de usuários, com certeza vai surgir um errinho ou outro, né, por aí. Mas aí fica para os próximos capítulos, né, quando isso acontecer. Mas vira e mexe eu estou testando. Responder a maior dúvida de vocês. E aí, quanto é que faturou, né, tendo um cliente só? Para esse cliente que é o meu amigo, ficou por R$ 90 mensal. E com esses R$ 90, né, ele já consegue pagar a questão da hospedagem, né? Usa Hostinger. A VPS que eu uso custa cerca de R$ 90, é tipo R$ 89,90, uma coisa assim. Então esse custo já é abatido. Porém, eu uso o Strip para ser o meu, para fazer os pagamentos, né? Ele é o meu intermediador, né? O gateway. Então com isso ele tem a taxinha, né? Então quando o meu amigo paga, ele não paga direto para mim. Ele já fez a assinatura no sistema. Então eu recebo esse repasse, né? Já com um descontinho que dá coisa de uns R$ 4. Então eu recebo ali todo mês R$ 86 do sistema. O que tá bom, né? Não tem nenhum grande prejuízo. E bom, se for para a gente contar desde o início, no início eu não tinha essa questão do strip, né? Ele me pagava diretamente, ele me fazia o Pix. E nessa época era R$ 100, recebia R$ 100 livre. Então, desde que eu coloquei o strip, aí eu diminuí para 90, né? Para fazer uns testes, aí acabou, a gente decidiu deixar por 90. E aí começou a ter essa taxinha. Então eu vou até mostrar aqui para vocês meu strip, que se tiver algum detalhe aqui depois eu borro. Até deixei aqui bem scrollado, né, para não mostrar muita coisa. Mas tá aqui, ó. Aqui é o saldo que eu recebi nesse mês. O que eu vou receber, né, que você recebe no mês. Tipo, o pagamento é feito no mês e recebe no outro, né? Tem esse delay por esse sistema. Mas aqui desde o início, tá aqui embaixo, eu já recebi R$ 720 nesse período desde que eu estou no Strip. Tem um pouco antes, né? Que eu antes não tinha, não fazia o pagamento automatizado, né? Era uma coisa mais manual. Então, essa, esse que vem sendo o meu faturamento, né? Nesse um ano. E não estou tendo lucro, né? Como vocês podem imaginar, fazendo as contas, né? Eu estou tendo um pouco de prejuízo. Porque, querendo ou não, embora a hospedagem, né, isso cubra a maior parte da hospedagem, eu tenho outros custos, né? Por exemplo, teve o custo do domínio, que é um preço anual, o custo do domínio do e-mail. Tem também um recurso que eu utilizo no sistema, que é o storage, né? Porque, pô, eu gosto que no processo a pessoa possa atrelar ali documentos, né? De repente, algum tipo de procuração. É que eu não sei aqui, falando assim por cima, mas as peças, né? Se tiver alguma peça relacionada ao processo, o próprio usuário vai lá e consegue. Eu vou pegar aqui só de exemplo, né? Porque falando assim pode não ficar tão claro, mas aqui eu tenho esse processo, nesse caso. Aqui tem os arquivos relacionados, então você consegue criar pastas. E, bom, nessas pastas você pode pegar aqui e fazer o upload de arquivos relacionados. Aí você consegue separar por pastas e tudo mais. Também tem a questão dos contratos, né? A questão do financeiro ali, que você tem o contrato que assina com o cliente. Então, tem esse serviço de storage que também é pago, né? Não é o S3 da Amazon, eu uso o Wasabi, que eu achei o mais barato, né? Simples de integrar também. Então, eu tenho aí esses. Deve dar coisa de uns R$ 50 que eu pago todo mês, além sabe, do que fica de prejuízo, né? Então, por enquanto, nesse tempo todo, eu tô tendo esse pequeno prejuízo de coisa de R$ 50 todo mês, mas não é algo muito grave, porque eu realmente acredito que se eu conseguir pelo menos mais uns dois clientes, que eu pretendo ainda alavancar, né? De repente no boca a boca, chegar nas pessoas no Instagram.
Eu tenho as redes sociais do sistema e tudo mais, eu vou deixar até na descrição do vídeo, mas eu acredito que eu tenho que fazer mais esse chegar nos advogados, né, nesses pequenos escritórios, para conseguir converter ainda mais, né? E isso ajudaria bastante. Nesse um ano, né, vou trazer aqui quais são as minhas conclusões, né, depois de ter feito esse sistema por um ano e não ter tido nenhum grande lucro, né, ter tido esse prejuízo, é que valeu muito a pena, querendo ou não, eu aprendi bastante, né? É sempre bom você poder fazer um sistema do zero, é legal, você ganha uma experiência ali. Claro, eu já tinha feito algum sisteminha ou outro antes, mas é legal para você ter mais experiência ainda, né? Pô, fazer uma VPS, subir um servidor lá, pôr no ar, é legal você ter esse tipo de experiência. E fora que agrega bastante no seu currículo, é, é um sistema que tem alguém pagando, então é gratificante você ver que tem uma pessoa que realmente gosta do seu sistema, que está ali usando, todo dia ele loga. Eu tenho aqui um painel administrativo, né, que é só para mim, né, para um administrador, não fica aberto. Então é legal ver que todo dia ele entra, ele tem bastante processo, tem mais de 1.000 processos, mais de 1.000 movimentações. Então, assim, é legal quando você vê que é um sistema que está sendo útil para alguma coisa. Isso até me motiva, né, a não querer parar com ele. Então eu acredito que é um sistema com muito potencial. Eu acredito que para você, né, que está pensando em começar um SaaS, né, seja um SaaS, um micro SaaS, um RP, seja com IA ou não, umas dicas que eu posso dar é que você avalie bem o mercado, porque no meu caso aqui eu não avaliei tão bem assim os meus concorrentes, porque pô, depois que eu criei, que eu me aprofundei mais, eu vi que meus concorrentes faziam muito do que eu faço e muitas coisas, querendo ou não, até melhor. Só que é aquilo, são bem mais caros. Então, eu não tenho um grande diferencial. Então, embora tenha o preço mais baixo, é aquilo, tipo, talvez a usabilidade seja um pouco mais simples. O meu sistema ele tem aqui todos os tutoriais para utilizar, né? Só que é aquilo, é difícil um advogado querer trocar de sistema quando ele já tem ali um sistema usando no escritório. Então, você que está começando, vê se o seu sistema tem um diferencial legal, que realmente faça a pessoa querer mudar, né? Ou então se é uma coisa nova. Já veja também a questão de como divulgar bem esse sistema, né? A sua ideia, porque faz a diferença. Tem que ter esse marketing, porque senão não vai rolar. Ou então que você tenha uma rede de amigos que vão querer usar esse sistema para te dar uma base inicial, né? Que aí você consegue ter um subsídio para você não ter que arcar com tudo desde o começo. Porque se fosse para eu fazer esse sistema desde o começo, pagando tudo sozinho, aí para mim já não compensaria. Eu teria parado há muito tempo, né? Porque é ruim, né? Você ficar fazendo uma coisa que ninguém usa, ninguém paga, tá tendo ali todos os custos mensal, aí fica chato, né? É... Bom, galera, então é isso. Esse aqui é meu sistema, LexFull. Para quem aí estiver algum advogado assistindo quiser dar uma olhada, fica à vontade. Tem ali o acesso gratuito, né, de 15 dias. Então, lembra de deixar aquele like no vídeo para fortalecer ainda mais. Isso ajuda até a divulgar aqui. Se inscreve no canal e até a próxima.